299.792 km por segundo. Bastante rápido, não? Pois é. Essa é a velocidade da luz, a velocidade na qual os fótons viajam pelo vácuo. Eu aposto que se você jamais tivesse ouvido falar no assunto e alguém te perguntasse qual é a velocidade da luz, você diria infinita. É o que parece, não? Afinal, sabendo que a luz viaja a quase 300.000 km por segundo, pode-se dizer que no nosso dia a dia, onde nenhuma distância chega nem perto disso, essa velocidade é praticamente instantânea, infinita. O Galileu Galilei percebeu isso quando tentou medir a velocidade da luz em 1667. Ele pediu para um assistente ficar a quase 2 km de distância dele numa noite limpa com um lampião na mão. Quando Galileu levantasse o seu lampião, o assistente imediatamente levantaria o dele. O atraso indicaria a velocidade da luz. O problema é que, apesar de haver algum atraso, ele era causado apenas pela demora do assistente em reagir ao movimento do lampião do Galileu, o que fez com que o experimento fosse inconclusivo. O único referencial que nós temos onde o experimento do Galileu poderia funcionar seria a Lua. Se ele pudesse mandar seu assistente até lá e tivesse um telescópio potente o suficiente para observá-lo, veria o assistente levantar o seu lampião 2 segundos após ele levantar o seu. Isso porque a Lua está a aproximadamente 1 segundo-luz da Terra. O assistente demoraria 1 segundo para ver o lampião do Galileu levantar, levantaria o seu e o Galileu demoraria mais 1 segundo para ver a reação do assistente. Funcionaria bem se não fosse impraticável. E o Galileu não foi o primeiro a pensar no assunto. Desde a Grécia Antiga, vários filósofos especularam sobre a velocidade da luz, entre eles o nosso já conhecido Aristóteles. Mas as discussões não passavam de especulações. A primeira vez em que se mediu a velocidade da luz e se percebeu que, apesar dela ser muito rápida, ela não era infinita, aconteceu por acaso, enquanto este homem tentava resolver um problema completamente diferente. Seu nome era Ole Homer, um astrônomo que viveu nos anos 1600, época em que ainda não havia o GPS. Se já existisse, ele não teria que resolver o problema que atormentava os navegadores da época. Quando o navio atravessava o oceano, era fácil determinar sua latitude, já que as constelações mudam conforme você vai para o sul ou para o norte. O problema era calcular a longitude. Como a Terra gira, não dá para calcular a posição das constelações em relação ao leste e ao oeste, já que elas andam pelo céu conforme as horas passam. Seria preciso usar um relógio muito preciso para saber qual deveria ser a posição das constelações em determinada longitude, e não existiam relógios muito precisos naquela época. Foi então que o próprio Galileu teve uma ideia. Ele poderia usar as luas de Júpiter, descobertas por ele mesmo, como relógios. Elas eram visíveis de qualquer longitude e o seu comportamento era bastante previsível. Uma delas em particular era Io, a mais interna. Como Júpiter é muito grande, Io sempre é ocultada quando passa por trás dele em sua órbita, que dura apenas 42 horas e meia, tempo calculado com bastante precisão pelo astrônomo italiano Giovanni Domenico Cassini. O que o Cassini via através das lentes do seu telescópio era mais ou menos isso. Nesse vídeo, que passa num tempo muito mais acelerado do que o real, você pode ver Júpiter e 5 de suas luas. Ignore a Malteia, ela era muito pequena para ser vista pelos telescópios da época. Repare em Io, a mais interna depois dela. O que o Cassini fazia era cronometrar o momento em que Io entrava atrás do planeta, saía, dava a volta, até entrar atrás novamente. O resultado era sempre o mesmo, 42 horas e meia. Pronto. Lá estava o relógio preciso que os marinheiros precisavam, disponível mesmo no meio do oceano. A ideia do Galileu era boa, então o Cassini começou a testar o seu relógio. Ele mandou um dos seus funcionários, o astrônomo francês Jean Picard... Não esse. Ele mandou esse Jean Picard até a Dinamarca, no antigo observatório do Tycho Brahe, que ficava em uma longitude bem diferente da de Paris. O Picard faria suas observações de Júpiter lá e o Cassini em Paris. Como esse era um trabalho de precisão que duraria meses, o Picard contratou um assistente, o Ole Homer, que eu citei no começo dessa narrativa. E foi ele que notou algumas coisas bem interessantes.
Sabe aquelas 42 horas e meia que demoravam para Io dar uma volta em torno de Júpiter? Era de se esperar que se você fizesse uma tabela dividindo o ano em 42 horas e meia, teria então as datas e horas precisas quando ocorreriam as ocultações de Io, certo? O problema é que não era isso que acontecia. O Homer percebeu que em determinada época do ano a ocultação de Io acontecia antes do previsto e meses depois acontecia depois do previsto. Como ele sabia que a velocidade orbital de Io não variava, Io sempre dava uma volta em torno de Júpiter a cada 42 horas e meia, outro fator deveria estar interferindo no tempo. Então ele pegou as medições que tinha anotado e fez um desenho que mostrava a posição da Terra em sua órbita em cada um daqueles momentos. Na imagem você pode conferir. A é o Sol, B é Júpiter, C e D são os pontos de ocultação e reaparecimento de Io, e as letras restantes são as posições da Terra em sua órbita. Quando a Terra estava em F, a ocultação acontecia em um determinado momento, mas quando ela chegava em G, a ocultação acontecia antes. Acontecia ainda mais cedo quando a Terra estava em H, o ponto em que ela chegava mais perto de Júpiter em sua órbita. E depois ela começava a atrasar. Em L já acontecia um pouco mais tarde, e em K mais tarde ainda. Não é difícil sacar o que o Homer percebeu, não? Quanto mais próximo a Terra estava de Júpiter, mais cedo ocorria a ocultação. Quanto mais distante, mais tarde. Ou seja, a velocidade da luz não podia ser infinita, senão essa mudança não aconteceria. Afinal, o período da órbita não mudava, mas a luz estava demorando mais tempo para chegar aos pontos F e K do que aos pontos G, H e L. E como ele sabia o tamanho do diâmetro da órbita da Terra e a distância entre a Terra e Júpiter, foi possível fazer o primeiro cálculo, não muito preciso, da velocidade da luz, 220 mil km por segundo. Ele errou porque as medições dos diâmetros da órbita da Terra e de Júpiter da época estavam incorretas. Mas foi a primeira vez em que se calculou realmente a velocidade da luz em uma grandeza bem próxima do valor real. E por que tudo isso é importante? O que muda quando nós deixamos de viver num universo onde a velocidade da luz era infinita para morarmos em um em que ela tem uma velocidade máxima? Essas mesmas dúvidas pairavam na cabeça de um jovem alemão no começo do século passado. Pense no conceito de velocidade. Velocidade é a distância que percorremos durante um determinado tempo. Se eu estou em um carro andando a 100 km por hora, após uma hora eu vou ter percorrido 100 km. Mas 100 km relativos a quê? Relativos ao chão, à Terra, claro. Só que a Terra não está parada no espaço. Ela dá uma volta em torno de si mesma a cada 24 horas, então nós andamos em relação ao centro da Terra a 1.666 km por hora, mesmo quando estamos parados em nossa casa assistindo a vídeos do Somos Míopes porque somos breves. A Terra também anda em sua órbita em torno do Sol, a uma velocidade de 105.444 km por hora. Isso está acontecendo nesse exato momento em que você está pausando o vídeo para dar o seu like. E não para por aí. O Sol também está andando em torno do centro da Via Láctea e nos levando juntos com ele a 850 mil km por hora. Dá para perceber que a velocidade sempre é relativa a algum referencial, não? E a velocidade da luz? É relativa ao quê? Pensou o jovem Einstein. Porque surge um problema quando nós paramos de pensar em velocidades ordinárias e começamos a pensar na velocidade da luz. Porque se nós quisermos, por exemplo, saber a nossa velocidade em relação ao centro da galáxia, basta somar todas as velocidades que eu citei. Eu vou ignorar os vetores, tá? 850 mil quilômetros da velocidade do Sol em torno do centro da galáxia, mais 105.444 da velocidade da Terra em torno do Sol, mais 1.666 da velocidade de rotação da Terra, dá 957.110 km por hora. A velocidade aproximada de uma pessoa parada na superfície da Terra em relação ao centro da Via Láctea. Mas quando nós falamos da luz... Pense que você está num ponto de ônibus e você vê um ônibus vindo na sua direção a 40 km por hora. Se nós somássemos a velocidade da luz, 300 mil km por segundo, à velocidade do ônibus,
a imagem do ônibus chegaria até os seus olhos antes do ônibus. E isso, como nós sabemos, não acontece. Não importa se é um jabuti, um ônibus, um avião ou um foguete se aproximando. A velocidade da luz que sai dele e vem na nossa direção é sempre a mesma, 300 mil km por segundo. Diversos experimentos foram feitos para refutar isso. Nenhum deles conseguiu. A velocidade da luz sempre se mantém. E como isso é possível? Qual é o truque, a mágica da velocidade da luz? O que o Einstein descobriu de tão especial assim, a ponto dele ser considerado o homem mais inteligente que já viveu por grande parte da humanidade? Na verdade, na época em que o Einstein bolou suas teorias, muitos físicos e astrônomos estavam debatendo o assunto. O que o nosso amigo alemão fez foi perceber algo que nenhum outro percebeu dentro do monte de dados que todos estavam colhendo. Para que o universo fizesse sentido com uma velocidade da luz finita, o espaço e o tempo, duas entidades consideradas diferentes até então, tinham que ser a mesma coisa. Einstein, então, criou um conceito bastante conhecido hoje em dia, o espaço-tempo. Ele percebeu que nós não estamos em um universo com 3 dimensões apenas, a largura, a altura e a profundidade. Havia uma 4ª dimensão, e ela é o tempo. A velocidade da luz dentro desse universo é mais do que apenas a velocidade na qual os fótons atravessam o vácuo. Ela é a velocidade em que a realidade se desloca através do tempo. Difícil de entender? Na verdade, essa é a interpretação mais fácil, a meu ver, da teoria da relatividade. Ela foi descrita pelo astrônomo Brian Greene, que disse mais ou menos o seguinte: todos nós estamos o tempo todo nos deslocando pelo espaço-tempo na velocidade da luz. Eu vou repetir. Nós estamos nos deslocando pelo espaço-tempo na velocidade da luz. Isso significa que parte do nosso deslocamento está acontecendo pelo espaço e a outra parte pelo tempo. Quer ver uma imagem minha no começo da minha jornada pelo espaço-tempo? Aí está. Como de lá para cá eu nunca entrei em uma nave espacial e andei através do espaço próximo da velocidade da luz, essa é a minha aparência hoje. Eu me desloquei muito mais pelo tempo na velocidade da luz do que pelo espaço. Se a minha mãe tivesse me colocado dentro de uma nave espacial extremamente rápida logo após o meu nascimento e eu voltasse para a Terra agora, após passar 50 anos viajando muito mais pelo espaço do que pelo tempo, muito provavelmente minha aparência seria esta agora e eu precisaria de um belo corte de cabelo após desembarcar da minha jornada espacial. A velocidade da luz demonstrou ser então um problema e uma solução ao mesmo tempo. O problema é esse: não dá para ultrapassá-la, já que ela é a velocidade da realidade em si. Por conta disso, a viagem para outras estrelas se tornou praticamente inviável, já que a mais próxima delas está a 4 anos de viagem na velocidade da luz. Só que, como quando nós andamos perto da velocidade da luz, o tempo passa mais devagar, na verdade nós podemos fazer essa viagem bem mais rápido do ponto de vista dos viajantes. Um astronauta poderia dar um beijo na testa do seu filho de 1 ano, embarcar em uma nave ultra rápida e chegar em Alpha Centauri em poucos dias. Mas quando ele voltasse, ele seria recebido por seus netos na Terra. Parece loucura, mas esses efeitos já foram estudados e comprovados por inúmeros cientistas. É claro que essas naves relativísticas estão muito distantes da nossa realidade, mas já há uma série de coisas que nós conseguimos fazer aplicando a teoria da relatividade. Uma delas é uma constelação de 24 satélites bastante presente no nosso dia a dia, o GPS. Eles carregam relógios atômicos extremamente precisos que mandam para a Terra sua medição de hora. O que os nossos celulares fazem para calcular onde nós estamos é medir a diferença dos tempos mandados por pelo menos 4 desses satélites, já que cada um deles está num ponto diferente do espaço e a luz demora tempos diferentes para se deslocar de lá até aqui. Assim eles triangulam o único lugar da superfície da Terra em que as diferenças de tempo seriam exatamente essas, o lugar onde você está. O problema é que, além de estarem distantes, os satélites também estão em órbita, andando a 11.300 km por hora.
Eles estão, portanto, andando mais rápido do que você pelo espaço e o tempo está passando mais devagar para eles. Mas não se preocupe. Os nossos celulares sabem disso e eles aplicam a teoria da relatividade nos dados recolhidos para corrigir a distorção temporal e nos mostrar nossa posição correta na superfície da Terra. Quem diria, Holly Homer? Você estava tentando descobrir uma maneira dos navegadores da sua época se localizarem no meio do mar e descobriu a velocidade da luz. E a velocidade da luz acabou sendo a responsável por nossos marinheiros, aviadores, motoristas e entregadores de pizza se localizarem quase 4 séculos depois. Eu sou Juliano Righetto e você assistiu ao Somos Míopes porque somos breves.